Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Ainda tem gente chegando. Crianças, aula de língua portuguesa, apostila. Nós havíamos estudado, né, na nossa última aula de língua portuguesa, nós havíamos lido um texto que, na realidade, era uma resenha crítica, né, onde vocês puderam perceber o que seria uma resenha, né? Eu posso ler um livro, eu posso ler algum texto e fazer uma resenha sobre ele. Lembrando, uma resenha, né, não é exatamente um resumo. Uma resenha você vai pegar ali, é como na resenha que nós lemos aqui na apostila, Brincadeiras Narrativas de Gianni Rodari. Então, Gianni Rodari, ele é um autor, né, um escritor italiano, e ele produziu esse livro, Histórias para Brincar. Então, a Ana Lúcia Brandão, ela fez uma resenha do livro do Gianni, tá? Então, vocês puderam perceber que na resenha, né, ela trouxe ali no primeiro parágrafo quem era ele, quem era o Gianni Rodari, falou um pouquinho sobre, né, a importância dele. Depois ela veio ali no segundo parágrafo, contando, né, um pouquinho sobre esses livros, que são histórias curtas, imaginativas, cheias de humor. Então, ela veio trazendo um pouquinho como seria a obra do Gianni Rodari. Aí, lá no terceiro parágrafo, que ela vem trazendo sobre esse livro, né? Uma pequena resenha sobre esse livro, Histórias para Brincar. Percebam que nessa resenha, ela só tenta instigar, né, as pessoas que estão lendo a resenha dela sobre o livro a querer ler, né? A querer conhecer a obra, porque ela vem trazendo ali que essa obra, né, Histórias para Brincar, ela traz ali, né, uma história em volta com uma chuva de chapéus, um cachorro que pia e deseja aprender a latir, um tambor mágico que afasta ladrões. Então, ela traz ali todo um contexto do que seriam as histórias neste livro, né? Sobre o que falaria essas histórias. Ela não faz ali, ela não pega trechos, né? Um parágrafo, ela faz um resumo, uma síntese. E no último parágrafo, ela faz uma crítica, né? Dizendo que esse livro, ele é uma ótima leitura para trabalhar com crianças, e também que ele fala ali, ela traz no finalzinho também, que ele tem um livro, A Gramática da Fantasia, né? Que também seria uma criação literária e que os professores poderiam trabalhar com seus alunos. Isso é uma resenha. Bom, vocês fizeram a página 42, certo? Aí hoje eu vou só corrigir com vocês, tá? Então, a 42 ficou para ser feita na última aula, né? E agora nós só iremos corrigir, correto? Até aqui? Vamos lá. Página 42, lembrando, aqui é só a correção, tá bom? 2. O objetivo da resenha é... Qual que é o objetivo da resenha? É a segunda. Isso. Na 2, qual que vocês assinalaram como opção correta? Segunda, né? Informar ao leitor o conteúdo de uma obra e opinar sobre ela. Vai, Júlia, abriu sua apostila na página 42? Tá. Então, a segunda opção é a correta. Informar ao leitor o conteúdo de uma obra e opinar sobre ela. Isso é uma resenha. Informar a pessoa que está lendo o conteúdo, quem é o autor, né? Quem é o escritor dessa obra, e dar uma opinião, emitir uma opinião sobre a obra, tá? A opinião, ela pode ser positiva, também ela pode ser negativa, tá? Não necessariamente, quando eu vou emitir uma opinião sobre algo, né, ela precisa ser positiva? Não. Se é a sua opinião, você vai ler, vai analisar, já que é uma resenha crítica, essa crítica, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, tá?
Ou você pode fazer as duas coisas, trazer pontos positivos e também pontos negativos ao seu olhar, tá? 3. Relacione as informações ao parágrafo em que aparecem. Aí tem lá, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e quarto. Emite opinião sobre a obra de Rodari e dá dicas de como trabalhar com ela em sala de aula. Qual que é o parágrafo? Qual que é o parágrafo que vocês... Aonde é? Qual o parágrafo que ela vai ali emitir uma opinião sobre a obra de Rodari e dar dicas de como trabalhar com ela em sala de aula? Qual o parágrafo? Primeiro. Não, gente, é o último. Olha lá no último parágrafo. Descreve de modo geral os tipos de história presentes no livro de Rodari. É o quarto parágrafo, é o último. Essa é uma ótima leitura que serve como mote para a criação de redações em prosa ou mesmo poesia em sala de aula. Uma publicação para ser lida em voz alta ou mesmo para ser dramatizada nas aulas de português das segundas e terceiras séries do ensino fundamental. Então, aonde ela emite uma opinião sobre a obra é o último parágrafo. Não acabei de falar para vocês? Que ela vem trazendo, ela vem construindo a resenha, cada parágrafo traz ali para trocar sua cadeira, meu bem, uma informação, tá? Só um minutinho, tá? Vai organizar aqui na sala, só um minutinho. Bruna, trocar sua cadeira? Então, ó, no último parágrafo da resenha, né, é que ela vem emitindo opinião. Percebam que no primeiro, no segundo e no terceiro, ela vem falando sobre a obra, sobre o autor, mas ela não expressa nenhuma opinião, tá? Então, é 4. Lá na primeira frase é 4. Colocaram? Todos colocaram, marcaram, Lorenzo. Voltando. Botei a 4. Isso, a primeira frase é 4. Vou ler a segunda. Exemplifica fatos surpreendentes nas histórias do livro de Rodari. Qual o parágrafo? Primeiro. Não, gente. Parágrafo, crianças, alunos. Exemplifica fatos surpreendentes. Terceiro. Onde ela vem falando sobre isso? Terceiro, gente. Terceiro parágrafo. Não é lá que ela vem falando, né? Deste modo, o leitor se vê às voltas com uma chuva de chapéus e tudo mais. Terceiro. Identifica o autor da obra e comenta a importância dele para a literatura. Primeiro. Lá no primeiro que ela vem dizendo, ó, quem é ele? É um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Vem dizendo que ele recebeu o prêmio Nobel da área. Então, no primeiro, descreve de modo geral os tipos de histórias presentes no livro de Rodari. Segundo, né? Agora é o segundo. Então, ficou, ó, 4, 3, 1 e 2, correto? Correto. Todos fizeram a correção? Sim. 4, 3, 1 e 2? Sim. Ó. Isso. Ok? Vou prosseguir. A resenha crítica é um texto com a finalidade de apresentar uma determinada obra. Essa obra, ela não necessariamente vai ser um livro. Você pode resenhar, né, emitir opinião sobre qualquer coisa, tá? Então, pode ser um livro, um filme. Você pode assistir um filme e fazer uma resenha sobre este
filme, né? Dizendo quem que é o produtor desse filme, sobre o que esse filme fala. E só no final da resenha, né, da sua resenha, você emitiu uma opinião sobre o filme. O que você achou desse filme? Aí você vai emitir sua opinião. Então, pode ser exposição artística, quer dizer, obras de artes. Você pode ir no museu, né, analisar ali uma exposição de determinado artista e fazer uma resenha sobre as obras desse artista, né? Isso é resenhar. Você não precisa necessariamente resenhar um livro. Você pode resenhar qualquer coisa, tá? Emitindo uma opinião sobre ela. 4. Assinale as alternativas que contêm a opinião da autora da resenha sobre o livro. Então, ó, assinale as alternativas. Vamos lá. A primeira alternativa diz assim: é um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Isso é uma opinião dela? Isso vocês acham que é uma opinião dela? Não. Acho que é uma Não é uma resposta. opinião, né? A opinião que ela está emitindo ali, aqui nesse caso, é sobre o autor, não sobre a obra que ela está analisando. Então, ela vem dizendo que ele é um autor que produz muitos livros, né? Então, ela não está emitindo uma opinião sobre a obra que ela vai ler, ela está emitindo uma opinião sobre o autor. Então, não. Segundo, esta é uma ótima leitura que serve como mote para a criação de redações em prosa ou mesmo poesia em sala de aula. É uma opinião dela? Sim. Sim. Então, marca um X. São um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. É uma opinião dela? Sim. Sim. Também. São um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. A obra dele, sim. E a última, em que propõe exercícios de criação literária. Não. Então, ó, é só a segunda e a terceira, que ali ela está emitindo uma opinião sobre a obra, não sobre ele, tá? Então, só a segunda e terceira opção. E a última, 5, essa resenha crítica o motivou a ler o livro? Por quê? Aí é pessoal, né? Você se sentiu motivado, curioso, com vontade de ler esse livro, né? Pela resenha que ela fez? Se sim, você vai dizer por quê. Se não te interessou, só não vale escrever assim. Não, porque eu não gosto de ler. Não, você vai colocar uma resposta mais, né? Elaborada, tá? Vamos sair um pouquinho do senso comum, né? De querer responder as coisas só para dizer que eu fiz, né? Para estar escrito ali dizer que eu completei. Então, vamos colocar quem não fez, coloque uma resposta elaborada. Não, por que não? Se sim, por que sim? Lembrando que o porquê, quando é resposta, é junto. Gente, tem muita gente colocando porquê com acento no finalzinho. E não é assim, porque sem acento nenhum, tá? Porque quando é resposta, porque junto, sem acento, tá? Não, meu bem, eu sei, não tô falando que tem que colocar porque. Vamos lá. Guilherme, você vai marcar lanche, Guilherme? Todos fizeram as 5 para que eu possa prosseguir, que as 5 é uma opinião. O que você quer? Todos colocaram o lanche de geladeira? Tá. Bom, todos fizeram as 5, todos colocaram ali, expressaram sua opinião sobre. Se sim, se não. Coloquem data na página 43. Vou levar o lanche de geladeira. Quando eu voltar, eu venho explicando um pouquinho, conversando um pouquinho com vocês sobre adjetivo, tá bom? Só um minutinho. Oi. Não. Ah, eu já era pra ter feito.
Gente, vocês... Eu não falei que é 5, se todos fizeram as 5, para que eu possa continuar? É 5, pessoal? Concordo, meu povo? Então, termina, texta. Quando eu levo o lanche, terminem assim, que tem um texto. É? Bom. Todos fizeram o exercício 5, que tinha gente ainda esperando para fazer. Todos fizeram? Sim. Tá. Prof, aquela lá foi tarefa? O que foi tarefa, meu bem? A página 42. Não, aquilo ali foi feito em sala, na última aula de língua portuguesa, não foi tarefa. Foi feita no dia 31/5. Era para ter sido feito em sala, pelo menos, né? Tarefa não foi, não. Eu só não havia feito correção no dia que nós tivemos essa aula. Vamos lá, na página 43, vamos falar um pouquinho sobre adjetivo. Bom, o que é o adjetivo, né? Normalmente, se eu digo assim, o aluno é estudioso. Se eu digo o aluno é estudioso, aonde que está o adjetivo aqui? Estudioso. Estudioso, né? Ó, aqui é o adjetivo. É verbo, né? Aluno é substantivo e o é artigo, né? Identifica o gênero do substantivo masculino. Então, o artigo definido, aluno substantivo, é verbo, estudioso adjetivo. O adjetivo, ele vai ali, né, apresentar uma característica, uma qualidade, tá? No caso aqui, ele acrescenta uma qualidade ao aluno, né? Quem é estudioso? O aluno. A menina é alta. Se eu coloco aqui, a menina esperta. A menina esperta, a mesma coisa. Esperta, né? É um adjetivo, é uma qualidade. Uma qualidade de quem? Da menina, que é o substantivo. Então, ó, a artigo
né? Artigo definido, que caracteriza o substantivo, gênero feminino, é verbo, do verbo ser, né? E esperta é adjetivo. Então, quando nós falamos de adjetivo, é fácil identificar o adjetivo numa frase, tá? Normalmente, o adjetivo, né? Ele serve para modificar um substantivo, acrescentando uma qualidade. Então, essa qualidade, ela pode ser positiva também, ela pode ser algo ruim, né? Não necessariamente vai ser características, né? Boas, mas sempre lembrando que um adjetivo, ele vai modificar um substantivo, acrescentando uma qualidade, tá? Então, vamos lá. Então, na página 43, temos alguns exercícios. Façam aí a página 43 primeiro. Aí, logo mais, eu venho corrigindo com vocês, aí nós vamos para as próximas páginas. Então, por enquanto, só a página 43. Vou dar uns minutinhos. O que vocês não conseguirem fazer, aí eu venho corrigindo e explicando para vocês, tá bom? Mas vejam aí o que vocês conseguem entender dessa questão de adjetivo nos exercícios da página 43. Podem fazer, a Pro vai dar um tempinho, aí eu já venho corrigindo com vocês. Tá. Prof, eu vou fazer sozinha essa porque eu não consegui fazer ainda. Sim, meu bem, é que eu acabei de falar, é para tentar fazer. Oi. Hã? Inusitado? Algo que você não esperava. É inusitado. Coletânea? Uma coletânea, vários livros, uma coletânea. Prof, o que é qualidade? Prof, só para saber, onde você está? Quê? Prof, o que é Por qualidade? que, meu bem, onde você está? Onde você estava que você quer saber onde eu estou? Fala para mim. Não, é que eu estou na 42, na 5. Então, mas assim, na hora que eu estava explicando sobre adjetivo, só para saber onde você estava. Só para saber também, já que você quer só para saber, eu também quero só para saber. Só por curiosidade. Na 4. Porque assim, o que eu acabei de falar, eu expliquei, né? Nós conversamos um pouquinho sobre adjetivos, eu pedi para fazer a página 43. Foi isso que eu pedi para fazer. Tá bom. Página 43. Fala, Bárbara. O que é qualidade? A Bárbara, agora, ó, eu acabei de explicar. O que é qualidade, Bárbara? O que é qualidade? O que você acha que seria qualidade? Nós não acabamos de falar sobre adjetivo, né? Quando eu falo ali qualidade, característica, Tá. né? O que é qualidade? Determina a essência ou a natureza, né? De alguma coisa, de ser. Pode ser algo positivo, pode ser uma qualidade, né? Um grau negativo, positivo de excelência. Quando nós falamos esperta, é uma qualidade da menina. É um adjetivo que expressa uma qualidade. Uma qualidade de quem? Da menina. Quando eu falo estudioso, é uma qualidade.
é um adjetivo que expressa quem é estudioso, o aluno. Aluno é substantivo, certo? Substantivo comum. Então, ó, qualidade, tá? Entendi. Entendeu? Sim. Nós estamos falando de qualidade. É um atributo, né? Algo que você acrescenta na qualidade. Pode. Esse aqui é um número de 20 histórias pequenas, criativas e engraçadas. Hoje eu vou fazer correção, aí eu falo no geral, porque eu acho que é dúvida de... Vamos lá, vamos fazer correção dessa página? Ainda não, prof. Prof, Fala, Nicolas. já tô na 2, Tá na 2? Tá bom. a 43. Ok. É só 43 por enquanto, tá? E a gente faz a correção e vamos para a próxima. Nessa 2, no item B, tirando a dúvida da colega da sala e, de repente, a dúvida de alguém que está também fazendo ainda a 2, a B fala assim, da 2. Reescreva esse trecho sem os adjetivos, fazendo as alterações necessárias. Então, lá naquele retângulo tem essa coletânea de 20 histórias, curtas, imaginativas e cheias de humor. São um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Então, qual é a função dos adjetivos nesse trecho? Era a pergunta da A, né? Quando eu falo ali histórias curtas, imaginativas e cheias de humor, são o quê? Adjetivos, né? Que tenta ali fazer com que o leitor, né, uma opinião da autora favorável ao livro, né? Você imagina que são histórias curtinhas, né? Cheias de imaginação, cheias de humor. Na B, está pedindo para reescrever sem esses adjetivos. Então, você pode colocar lá, essa coletânea de 20 histórias. Aí você vai tirar os adjetivos curtas, imaginativas e cheias de humor. Porque ele está pedindo para tirar sem os adjetivos. Então, o que está em negrito ali, você tira. Essa coletânea de 20 histórias são, né? Isso, excelente também é um adjetivo. Então, eu tiro. São um exemplo de como ele criava e funciona, entendeu, Giovana? É para tirar, né? Para suprimir ali os adjetivos. E quando for necessário, fazer a alteração para que o texto tenha concordância. Então, essa coletânea de 20 histórias.
mudar o adjetivo. Não, você não tem que mudar, você tem que tirar. Ó, reescreva os trechos sem os adjetivos. Sem. Só tirar. Curtas, imaginativas, cheias de humor, excelente. Você tem que tirar todos os adjetivos. Inusitados, diferentes e divertidos. Não tem que pôr. Tem que tirar. Tirar. Isso. Sem os adjetivos. Entendeu? Sem esses adjetivos. Sem. Só reescrever o trecho e mudar quando for necessário para que haja concordância, tá? Então, é só tirar, sem os adjetivos. Adjetivos é tudo que está em negrito. Entendeu? Todo o trecho, tá? Ok. Deu, prof, dá pra fazer a correção. Terminei. Terminou, meu bem? Tá, já vou fazer. Sim. Você entendeu o que era para fazer na B da 2? Eu entendi. Eu já estava fazendo. Tá, era só tirar os adjetivos e fazer a concordância na frase, só Eu não sabia que isso. eram alterações necessárias. Nem Não, alterações necessárias é, por exemplo, se eu tirei o adjetivo, né, e eu precisar fazer alguma alteração para que continue tendo concordância, o texto, né, para que não fique sem sentido. Mas já vou fazer a correção. É tirar essa frase e colocar valor também para. Ah, não, é tirar. Histórias pequenas. Ah, tá. Você achou que era substituir os adjetivos por outros. Ah, por sinônimos dos adjetivos. Não. Era tirar mesmo. Eu ia colocar em coisas pequenas, mas Ah, entendi. criativas, cheias de humor e engraçado. Entendi. Não, era tirar mesmo, sem eles. Vamos lá? Fazer correção? Então termina para eu poder fazer correção. Para nós irmos para a próxima página. Quem já terminou, aguarda um pouquinho.
Oi. Oi? Eu vou fazer. Eu estou esperando a colega terminar. Qual a sua pressa? Vamos lá, gente. Bem na hora. Então, vamos lá. Palavras de cá para lá. Adjetivo. Releia esta frase. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. A. De que finais se está falando na frase? Finais é mais comum. Exemplo, proibidos para sempre. Não, meu bem. Não, mas aí, mas aí nós estamos falando do texto ainda, da resenha. Os finais dos livros. Mas de quem? De qual? A resenha foi feita sobre quem? Não foi sobre o Gianni Rodari? Foi. É que vocês saíram um pouco. Então, mas não é isso. Ó, lá, da onde foi tirado esse trecho? Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. Da resenha. E essa resenha, ela não foi feita sobre o quê? De que finais está falando? Das histórias de Gianni Rodari. Não é de lá que foi tirado esse trecho? Então. Não, esse trecho não foi tirado da resenha? Dos finais das histórias de Gianni Rodari. Mais ou menos isso. Gianni Rodari, porque esse trecho não foi tirado do nada, né? Ele foi tirado lá da resenha. Na B, são atribuídas duas qualidades a esses finais. Quais são as qualidades? Divertido e inusitado? Não, meu bem. Do trecho, lógicos. Lógicos e surpreendentes. Sempre tem que ver o contexto, né? Sempre o contexto, lógicos e surpreendentes. Na C, essas palavras que você registrou são substantivo, adjetivos ou conjunções? Lógicos e surpreendentes é o quê, crianças? Online. Vocês estão muito quietinhos. Lógicos e surpreendentes são substantivos. Meu bem, são adjetivos. Adjetivos. Lógicos e surpreendentes é um adjetivo que relacionado às histórias, né? Então, são adjetivos, tá? Adjetivos. Na D, as qualidades atribuídas são... As qualidades que ela deu são positivas ou negativas? Positivas. Ela só emitiu opinião positiva sobre o livro, né? Positivas. Então, essa aqui é da 1. Na correção, da 2. Na 2, a primeira era: releia um trecho da resenha crítica e observe os adjetivos em destaque. Tudo que está em negrito, na 2 é adjetivo. Curtas, imaginativas, cheias de humor, excelente, inusitadas, diferentes e divertidos. Tudo isso são adjetivos. Então, no item A, fala assim: qual é a função dos adjetivos nesse trecho? Dar qualidade ao substantivo do trecho.
Dar exemplo de como Mas, mas isso, essa coletânea de 20 histórias curtas, Essa eu não imaginativas, sei. cheias de humor. Ela é o quê? Não é uma opinião, né? Então, emitir uma opinião favorável às histórias, né? Então, emitir, expor uma opinião Eu coloquei dar exemplo de como as histórias são. favorável, pode ser, favorável, expor uma opinião favorável. Agora só falta a minha vez da rádio. Porque até agora eu só acertei a ceia dele. Presentes no livro. Livro de quem? Do Rodari. Não vou colocar aqui do Rodari, porque a resenha, né? A gente já sabe que é sobre ele. Então, é expor, né? Quando ela usa esses adjetivos. Curtas, imaginativas, cheias de humor, excelente, inusitados, diferentes, divertidos. Então, ela expõe uma opinião favorável, né? Eu poderia responder, dar uma opinião de como as histórias são. Pode. Ou emitir uma opinião sobre as histórias, né? Do livro. E na beira para reescrever. Tirando. Não era para trocar os adjetivos por nada. Era para reescrever o trecho sem as palavras em negrito. Então ficaria: essa coletânea de 20 histórias são um exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais. Então, era só para reescrever sem os adjetivos. Eu só fiz sem os adjetivos. Não entendi, Bárbara. Eu só fiz sem os adjetivos. Como assim, Bárbara? Eu não entendi o que você está falando. Eu fiz sem os adjetivos. Isso, meu bem, isso mesmo. Era para você reescrever esse trecho sem os adjetivos. Não era para substituir os adjetivos por nada. Era só para retirar os adjetivos. Só isso. Então, sem os adjetivos, fica essas, né? Essa coletânea de 20 histórias são um exemplo de como ele criava e funciona como um jogo de cartas. Cada história parece ser se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais. Pronto, só isso. Pronto, fizemos a correção da página 43. Coloquem data na página 44. Ó, coloquem data e podem fazer a página 44. Vou dar um tempinho, aí eu venho corrigindo com vocês. Sempre pensando que nós estamos fazendo atividade relacionada à resenha, tá? Eu quero muito fazer 45.
Oi. Eu tava olhando aqui a página 44, aí você já deu a resposta de uma pra mim. Já? Pra turma toda, na verdade, eu acho. É a do 3. Sem Eu problema. perguntei aquela hora o que significa inusitado e agora eu tô perguntando o que significa. Inusitado. É inusitado. Depende do contexto, né? Eu ainda lembro. Quando a gente fala assim, algo é inusitado, né? Aconteceu algo inusitado comigo. O que que isso me remete? Você não estava esperando? Algo que eu não esperava, né? Algo inusitado. Algo que aconteceu fora do comum, né? Algo inusitado, algo que saiu um pouquinho daquilo que eu esperava, né? Algo que saiu fora do comum, algo fora do comum. A gente não esperava. O Covid, a gente É, o Covid, algo inusitado, algo que ninguém esperava, né? é uma coisa inusitada. Oi? Não, facilidade. Não, senão vai ficar abafado aqui. A gente vai derreter. É, fica abafado, gente. Você tá de casar. Tá tudo casado. Eu ainda vou. Eu tô de molho. Eu pedi pra minha mãe pra ela comprar molho já. Não, mas eu tô falando pra ela. Eu tirar pra eu você não queria ligar? Eu queria um molho. Aí eu Oi. Eu pedi pra minha mãe pra ela comprar Gente, parou. Pode parar. Sem conversa. Maria, Maria. Você terminou, Maria? Você tá conversando?
Sem conversa, terminaram o que está conversando? Teve uma vez que estava em maio, eu fazia vídeo no segundo minha mãe me deu uma broma, era em maio. Eu estava fazendo caderno no segundo ano, eu estava em maio, minha mãe me deu uma broma. Aí depois que eu dei uma broma, eu não gostei nenhuma das vezes. Tá novo? Sem conversa, gente. Eita, mas tá complicado, hein? Eu acho que não estão me fazendo ouvir. Pode. Oh.
Obrigada. Vamos lá, crianças. Turminha online. Turminha, vocês estão me ouvindo bem? Pessoal online, estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Então, vamos lá. Página 44. Vamos fazer correção dessa página. No item C da página 44. Você percebe alguma mudança de sentido entre o trecho original e reescrito? Não. Vocês perceberam alguma mudança de sentido entre aquele trecho que foi essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor? Vocês sentiram alguma diferença quando vocês leram sem os adjetivos? Não. Sim ou não, crianças? Não. Turminha online, o que vocês colocaram? Então, um adjetivo, não, mas um adjetivo, então, ele não faz diferença? Expressar uma qualidade, fazer uma resenha. Basicamente, você tem que... Uma pequena diferença, na hora que eu fui ler ali. Então, um exemplo, eu achei que mudou. Porque quando você faz uma resenha, no caso dela, sem esses adjetivos, não ficaria tão convincente, não é verdade? Que seria uma obra agradável para a leitura, não te convenceria, talvez não traria curiosidade do leitor em ler a obra, se ela não tivesse agregado à resenha dela esses adjetivos. Porque quando tem esses adjetivos, quando você lê assim, ó, essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor, são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais, inusitados, diferentes e divertidos. Claro que faz diferença. Sem o adjetivo, sem os adjetivos que ela colocou, o texto não fica tão convincente, né, ao leitor dessa resenha, que é uma obra interessante para se ler, né? Os adjetivos que ela agregou à resenha, né, a opinião dela, faz, né, você ter a curiosidade de conhecer essa obra. Então, faz diferença, assim, não é no sentido de perder a coesão, a coerência do texto, é no sentido da leitura, né? Quando você lê sem os adjetivos, fica uma coisa assim, ó. Essa coletânea de 20 histórias são um exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais. Pronto. Sem os adjetivos, tem diferença, não tem? Quando eu coloco um adjetivo, eu estou mudando ali, né? Eu estou trazendo qualidades a algo. Então, faz diferença sim, gente. Como não? Então, vamos lá. Vou fazer um resuminho aqui, né?
A ausência dos adjetivos Então, sem esses adjetivos que ela agregou à resenha dela, fica menos interessante, se torna menos atrativo, né? Se você não conhece a obra de Rodari, você lê a resenha não é algo que vai te instigar a querer ler, né? Você vai ler ali, mas quando ela agrega aqueles adjetivos, já te traz, né? Já te remete à ideia de que a obra é muito legal, pois ela agrega ali imaginação, né? Que a obra ela traz ali. São curtas, historinhas curtas, então não é uma história, né, cansativa, não é uma história longa. Ela é imaginativa, cheia de humor. Então, esses adjetivos instigam o leitor a querer ler. Então, o adjetivo, gente, ele faz diferença, assim, quando vocês falam que não tem nenhuma alteração, então faz parecer que o adjetivo é algo que não vai fazer diferença. Claro que faz, né? Ó, quem não respondeu? Por eu terminei. Ok. Porque sem os adjetivos, é uma resenha, claro, porém, os adjetivos, né, aguçam essa curiosidade, talvez a vontade de ler, até para quem não gosta tanto de ler, aí você lê lá que são histórias curtas, né? Aí são histórias imaginativas, né? E você já começa a ter uma vontade de ler, né? Para quem não gosta muito de ler, né? Mas se interessa. Então, os adjetivos são importantes, tá? Na 2. Perdão, na 3. No item 3, leia uma frase da resenha crítica. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais, inusitados, diferentes e divertidos. Item A. Qual é o significado de inusitado? Se necessário... Você não esperava que... Quando ninguém esperava que ia acontecer. O que vocês colocaram para mim online? Sobre inusitado. Inesperado. Online. O que vocês colocaram sobre inusitado? Ô, turma. Professor, Hã? posso falar que eu coloquei? Inusitado, estranho, incomum, né? Algo que você não esperava. Oi? Eu não encontrei no meu dicionário. Não, mas quando eu falo assim, aconteceu algo inusitado comigo, quer dizer que aconteceu algo incomum, não é?
algo que eu não esperava, algo inusitado, não é assim? Quando a gente fala assim, aconteceu algo inusitado no dia de hoje. O que quer dizer esse inusitado? Algo que não costuma acontecer, algo diferente, algo estranho, né? Algo incomum, né? Isso. Então, inusitado é no sentido de algo que não costuma acontecer, né? Todos os dias, todo o tempo. Então, estranho, incomum. No item B, reescreva a frase substituindo o adjetivo inusitado por um sinônimo. Então, cada história. É tipo o que eu tava pensando em fazer na pedal. Isso. Pode ser um desses estranhos, incomum. Cada história parece ser Embaralhar. Do meio para o fim. Procura ao leitor 3 finais. Inesperado. do meio para o fim. Eu coloquei 3 finais. Inesperado, diferente e divertido. Deixa eu colocar aqui. 3 finais. Colocar em comum, né? Que ela colocou. Vocês colocaram o quê? O final de vocês? Eu tô copiando, mas eu vou colocar inesperado. Pode ser. 3 finais. Vou colocar em comum. 3 finais. Em comum. Diferente e divertido. Isso. É diferente. Ou estranho, né? Também pode ser. Aqui só bastava reescrever, substituindo inusitado por um sinônimo de inusitado, né? Pode ser estranho, incomum, inesperado. Eu coloquei inesperado. Pode ser inesperado. Essa história parece ser embaralhada de domínio para o fim da família. Para o leitor, 3 finais diferentes e divertidos. Pode ser inesperados também. Lembrando que tem que reescrever, né? Tem gente que... Gente, eu vou pedir, por gentileza, mais capricho com a letra, né? Tem alunos assim que, olha, a pro tem que... Né? Uns escrevem tão apagadinho que mal dá para enxergar. Outros escrevem tão pequenininho que mal dá para ler também, né? Então, vamos ter capricho na hora de escrever. Porque muitas vezes nem você consegue ler o que você mesmo escreveu, tá? Você escreve ali, se demorar um tempinho você voltar para ler, nem você vai conseguir entender o que você escreveu. Então, vamos ter mais capricho com a letra, tá? Então, tem aluno que escreve tão fraquinho,
que mal dá para enxergar o que o aluno escreveu. Outros vão diminuindo a letra, vão diminuindo. Tem aluno que começa a escrever com uma letra de um tamanho, de repente ele resolve diminuir, fica parecendo uma formiguinha. Então, assim, gente, ó, não precisa, né? Não estou falando assim, tem que ser uma letra perfeita, não é isso. Uma letra que dê. Por exemplo, se você conseguir ler, eu vou conseguir. Mas se você não conseguir ler, porque já aconteceu, o que está escrito aqui? Aí o aluno fica olhando, nem ele sabe o que ele escreveu. Aí como que eu vou saber? Então vamos ter capricho com essas letras, tá? Outros escrevem muito misturado. Gente, assim, às vezes, o que eu percebo em relação à grafia de vocês, a letra? Que tem aluno que ele tá com tanto desânimo, né? Para não dizer preguiça, né? Vamos colocar a palavra mais bonitinha, desânimo, né? Mas preguiça mesmo, preguiça também cabe. Ele está com tanta preguiça, que ele escreve de qualquer jeito, né? Ele escreve ali para simplesmente dizer que ele respondeu, né? Então, vamos ter capricho, tá? Com a letra de vocês. Oi. Quando eu era tinha bastante folha impressa no caderno para a gente criar uma história sobre a capa do livro que a gente tinha estudado na sala de aula. Eu demorava 2 horas só para fazer uma letra bonitinha em minutos. Eita, mas não pode. Vamos lá, gente. Ó, vamos lá, senão vai dar hora do lanche. Tá bom. Ok. Crianças, vamos lá, senão a gente não consegue terminar a correção da página 44. A página 45 nem vai dar tempo, mas não tem problema. Ó, no exercício 4, releia mais um trecho do texto. Jane Rodari é um dos mais férteis escritores de literatura para as crianças que a Itália já produziu. Lá na A, era para assinalar os significados da palavra férteis. Produz em abundância, é fértil, tem muita capacidade produtiva, quer dizer, fértil, apresenta uma quantidade excessiva de ideias, é a mesma coisa que fértil, tem capacidade de desenvolver ou criar algo novo, fértil, pensamento poucos produtivos, é o contrário, né? É antônimo de fértil. Menos produtivos, poucos produtivos, quer dizer, então, é para assinalar todas menos a última, tá? Porque a palavra fértil é algo que produz muito, algo fértil, né? Produz muito. Então, a única que não condiz do item A do exercício 4 é a última. E no item B, que outros significados a palavra fértil pode assumir? Então, quando eu falo ali de fértil, normalmente eu estou me referindo à terra, né? A uma boa terra, uma terra fértil, tá? Então, aqui nessa B, ó, na B do exercício É bem 4. terra fértil para plantar. Quando eu falo de fértil, né? É fecunda, que produz muitos frutos, né? Capaz de produzir muito. Então, o significado. Podemos colocar aqui. De terra fecunda, essa é a B. Quando eu falo terra fecunda, terra fértil, capaz de produzir muito. Então, fértil traz a ideia de produção, né? De produzir muito. E na frase, a terra ao lado do rio é muito fértil. Ali na frase,
A terra próxima ao rio também pode ser. Fran, posso falar Oi. o meu? Próxima. Bárbara, já deu nosso horário. Tá de acordo com o que eu estou escrevendo aqui? Não, ontem foi Então, toda vez que nós estivermos falando de... Por favor, Bruna. Toda vez que nós estivermos falando de fértil, né? Quer dizer que produz muito. Uma terra fértil, né? É uma terra que produz muito. Fran, Tá? Coloca o pontinho no livro. Mas eu coloquei. Não, propolinho muito. Fran, Aonde, meu bem? O ponto do livro. Mas tá aqui, é porque o teu... Bárbara, se tiver de acordo com o que eu coloquei aqui, ok, Bárbara. Porque senão não dá eu quero tempo, falar tá? como que fica a minha frase. Mas então, mas tá de acordo em relação a fértil? Sim, O que você colocou? eu coloquei. Voltei numa terra fértil para plantar frutas, verduras, legumes e entre outros. Ok. Fértil, né? Quer dizer que é uma terra boa. Pronto, terminou. É uma terra produtiva, né? É algo que produz muito. E fértil pode estar relacionado também à questão que nem ela colocou aqui, ao livro, né? Um dos mais férteis escritores. Quer dizer, o Rodari é um escritor que produz muito, né? Que escreve muito. Por isso que ela usou esse termo fértil. Mas normalmente nós usamos o termo fértil, né? Para algo que produz, né? Produz muito. Terra. Bom, aí nós terminamos então, ó, a página 44. Aí vamos sair para o lanche. Quando nós voltarmos, aí eu explico a tarefa, tá bom? A tarefa de língua portuguesa. Tchau. Bom lanche, crianças. Lanche. Ó, bom lanche. Boa noite. Bom lanche para vocês. Tchau, bom lanche, Larissa. Gente, quem tiver que buscar o lanche de cantina pode ir. Já foram buscar. Tchau, bom lanche. Terminou, Caio? Caio, você terminou? Caio? Não, mas pode. Eu acho que a professora bem o Lourenço na Dória.